Então tá, estamos começando mais um episódio do Baita Casos, o podcast gaúcho de casos, crimes e histórias que marcaram o nosso estado. E hoje nós estamos aqui com a doutora, advogada criminalista Tati Borsa. E eu sou o Christian Correia e a nossa convidada hoje vai contar um caso que é um baita caso, né? É um baita caso, foi escolhido a dedo, né, Christian? Exatamente. E eu acho que nós vamos ter muitos assuntos, mas principalmente bastidores, né, de um dos processos mais rumorosos do nosso estado. E vamos lá, doutora, seja muito bem-vinda, se apresente um pouco e vamos começar. Bom, primeiro, muito obrigada por estar aqui. Quero que todo mundo siga agora o podcast, né? Baita Casa é um baita podcast também, todo mundo tem que seguir, todo mundo tem que acompanhar, só casos bem atuais, pelo que eu pude perceber. E quero agradecer vocês pelo convite, pela lembrança, né? Ter lembrado de mim, embora, né? O que a gente vai tratar hoje seja um caso muito rumoroso, e não só do estado, do Brasil e do mundo também. Mas vamos conversar um pouquinho. Tô aqui. Quer começar já, Cristiano? Claro, com certeza. Hoje nós vamos falar sobre o caso Kiss, né? Um caso que foi uma tragédia, né, para o nosso estado, que envolveu 242 mortes e mais de 600 feridos, né? Isso. E o nosso interesse com a senhora hoje é o quê? É tentar entender, né, como o Gabriel falou, os bastidores do caso, como é que se deu, né, como é que funcionou, como é que a senhora chegou até esse processo, né? Para a senhora isso aí era um processo, sendo a senhora uma moradora, né, e natural de Santa Maria. Sim. Desde que aconteceu o caso, há 10 anos atrás, né, 2013, quase 10 anos, eu sempre disse, eu quero atuar no caso Kiss. Sempre disse, mas nunca fui procurada, nunca conhecia o Mauro. Era o único que eu conhecia mesmo pessoalmente. E eu digo, bom, não me conhece, eu aqui em Porto Alegre, e é difícil, né? Estando lá, foi um caso muito rumoroso, muito, né? Meus pais vivenciaram, porque moro em Santa Maria, minha irmã mora em Santa Maria também. E foi indo, a gente acompanhando todas as notícias, essa injustiça, mandaram para júri, confirmado, aí chega no STJ, manda para júri, é desaforado, vem para Porto Alegre, e aí eu assumo, né? Como eu assumi já? Eu estava saindo para dar aula, e um juiz me ligou, brincando, oi Tati, meu Deus, ligando pro meu escritório, era umas 5 horas, eu nunca vou me esquecer, um dia de chuva, e eu disse, tudo bem, como é que tu tá? Ele disse, eu tô bem, eu tô ótimo. Ele disse, eu tenho te acompanhado nas redes sociais, e vi que tu faz júri, eu digo, sim. Ele disse, eu quero te pedir um favor. Eu disse, favor. Eu digo, claro, vindo de ti, imagina, né? E ele, tá, mas primeiro tu me disse que tu aceita. E eu disse, tá, aceito. Ele, então tá, tu é a mais nova advogada da Kiss. Eu comecei aqui, eu cheguei, quê? Ele disse, não, tu é advogada da Kiss, só que tem um problema. O Marcelo não tem dinheiro. Tu vai ter que fazer pro bono. Eu digo, não, com a condição de eu, pelo menos as despesas do processo eu tenho que ter. Tá, tudo bem, isso era uma quarta ou quinta-feira, eu acho, e eu fui para Santa Maria no final de semana. Eu acho que foi numa terça-feira, o Marcelo me ligou na quinta, e sábado eu já tive o primeiro contato com o Marcelo. E como é que foi esse contato? Aí nós vamos começar nos bastidores. Os bastidores. O contato foi lá em Santa Maria, na casa dos meus pais mesmo. Só para situar, o Marcelo, ele era gaiteiro da banda? O Marcelo era o vocalista da banda. O Marcelo que estava com um artefato pirotécnico. Que estava com o artefato pirotécnico na mão. E o Marcelo, assim, uma simplicidade, meu Deus, uma simplicidade. E eu disse, Marcelo, tudo bem, se apresentou, uma humildade sempre. Chegou e sentou, ele disse, Tati, eu não aguento mais, me contou toda a história. Nós nos encontramos muitas vezes, muitas. E ele me contava tudo, como é que tinha sido, que ele tinha trabalhado o dia todo, né, que era uma banda que estava realmente surgindo ali, naquela época que eles estavam começando a ser conhecidos, que os estudantes chamavam eles para tocar, e que ele ia ganhar em torno de 30, 40 reais naquela noite. Eu disse, mas por que tão pouco? Primeiro que é isso que os músicos ganham, né, um pouquinho mais. Porque como ele era um dos responsáveis, não dono, porque o dono era o Danilo, o que morreu, que era o gaiteiro,
né? Que era amigo deles, né? Todos eram muito amigos, né? Mas ele, o Danilo, o Luciano tinha uma aproximação maior com o Danilo. Eles iriam dividir ali, porque era uma festa grande aquele dia, acho que eram 3 ou 4 cursos, e os cursos chamaram. Daí ele me conta sempre a mesma história, sempre, e ele só dizia, Tati, se eu tiver que pagar, então que eu pague, porque para mim já é um sofrimento isso aqui, porque eu não consigo sair na rua. Ele disse assim, desde que aconteceu isso, nunca mais eu coloquei uma bombacha, né? Tá tudo guardado dentro no baú, e realmente ele nunca mais colocou uma bombacha. E, doutora, assim, para as pessoas conseguirem, né, compreender, entenderam como foi esse contato, né, como a senhora entrou no caso Kiss, o que a senhora iria defender? Qual era, assim, não em tese desculpa, Cristina, não em tese do direito, mas assim, qual é o entendimento, assim? A senhora ia evitar que ele fosse preso? Eu vou pegar o caso para fazer isso, para dizer que ele é inocente? Eu vou te dizer uma coisa, eu jamais imaginei que o Marcelo ia ser condenado. Acho que é a primeira vez que eu tô falando isso. Eu jamais imaginei que o Marcelo ia ser condenado. Porque era uma coisa tão surreal aquela acusação no mundo jurídico, dizer que uma pessoa teve intenção de matar alguém, né, de matar jovens que estavam ali se divertindo. Isso para mim é uma coisa que inaceitável. Só pra gente dar um contexto, o fato foi num sábado, né? O fato foi num sábado. E a festa era uma festa do curso de era agronomia, veterinária. Aglomerados era o nome da festa, né? Isso, tinha acho que uns 3 ou 4 cursos nessa festa. E a banda era a banda Gurizada Fandangueira, que era a segunda banda. Tá. Teve a primeira banda ali que teve tocou, a primeira banda, aquela pequenina. primeira banda que foi a primeira banda que saiu e que a promotora de justiça dizia, não, mas eles foram os primeiros a sair. Primeiro que eles não teriam nem condições de ser os primeiros a sair, porque tinha muita gente na casa. Sim. Então eles não tinham como ser só se eles voassem sobre todos os outros. Então aqueles até que a doutora Lúcia mostrou e que eu rebati bastante no júri, aqueles eram da primeira banda. Os da primeira banda foram os primeiros a sair. Inclusive eu acho que alguns já estavam na rua quando começou o fogo. Teve uma entrevista também, acho que foi do Luciano, que ele comentou que foi ele, no caso, que alcançou, né, o instrumento pro Marcelo. Tá. E aí ele comentou que ele seria acionado por um outro dispositivo, né? Isso. O que acontece? O Luciano era o holding, né? E já fazia tempo que ele estava com a banda. Ele que comprava todos esses artefatos pirotécnicos, era sempre ele que comprava. Sempre ele. Então ele foi lá na Cabum, que o Jean ali se exaltou quando a testemunha falou. Sim. Foi lá na Cabum, porque eles vendiam as coisas sem nenhum controle. Na verdade é bem isso, sem controle. Tanto que ele comprou um só e o certo era vender pela caixa, né? Exatamente, né? Então ele comprou, o que era eles colocavam, para ver que a coisa era tão iniciante deles, e foi um descuido. Vamos dizer assim, tu pode dizer que o Marcelo não teve nenhuma participação? Não, como o Marcelo disse. Tati, pode ter sido um descuido meu, porque eu pergunto pro Marcelo, que tipo de luva tu usou? Tati, era daquelas de tendinite. É tendinite que ele colocou. Eu esticava minha mão esquerda, o Luciano colocava a luva e o dispositivo junto, que é tipo ele é tipo aquelas velas de bolo, sabe? Tá. Ele colocava junto, e só que o Marcelo é um homem alto, acho que ele deve ter 1,82, 1,83, então parecia que ele jogava para cima. Só que ele jogava pro lado, assim, pro lado não, pra frente, sabe? E ele simplesmente colocou o Luciano, eu pergunto para ele, Luciano, qual foi realmente o artefato que tu comprou? Porque no dia do júri nós mostramos todos aqueles pirotécnicos que podem ter. Só que uma coisa, claro, qual foi a minha dificuldade, já te respondendo a tua primeira pergunta que tu me fez, né, Gabriel? O que tu alegaria? Como eu peguei o júri para fazer o júri, eu assumi para fazer o júri, é diferente de tu pegar desde o início, por exemplo, que nem o Bruno e o Mário, advogados do Mauro, como o Jader, advogado do Kiko. Porque tu vai conduzir a prova pro teu cliente, sempre tu vai conduzir a prova para absolver ou inocentar teu cliente, para mostrar que teu cliente não teve participação. O advogado Marcelo trabalhou muito bem, foi através do habeas que o advogado do Marcelo fez que todos saíram, que os 4 saíram. Doutor Jader? Não, foi o doutor Obregon.
Ele foi através do... o Jader até naquele dia colocou um habeas para trancamento da ação penal e o Obregon colocou um habeas para liberdade. Tá. E foi através do habeas do Obregon que todos, por extensão, foram soltos. Tá? Então, o que acontece? A prova produzida durante aquele processo, o Marcelo acompanhou todas as audiências. Foi o único réu que acompanhou, para não dizer que todas, ele faltou uma. Da imensidão de audiências que tem. Eu tenho 220 horas de áudio só de audiências, para vocês terem uma noção. Doutora, e como é que foi? A senhora é de Santa Maria? Sou de Santa Maria. Como é que foi, assim, como é que se deu essa informação de que a senhora estaria fazendo a defesa de um, né, dos acusados, um dos réus do caso? E assim, como é que é o sentimento? Sofreu algum tipo de não retaliação, mas dizer assim, pô, daqui, uma pessoa daqui, uma advogada conhecida, fazer defesa a esse cara que matou tantas pessoas? Porque o sentimento, eu acho, de Santa Maria é de desespero, né? Por conta do que aconteceu e os familiares, eles precisavam de justiça, esse era o entendimento. Então como é que é assim ver, advogado vai tentar livrar o cara? Porque o entendimento é esse, né? Não. O advogado tenta livrar. Aí eu vou te dizer uma coisa. E foi boa essa tua pergunta, porque essa imagem que o pessoal tem, que o pessoal de Santa Maria é revoltado, eu vou te dizer que não. A associação, sim. A associação dos pais. E eu aceito e nós respeitamos isso, né? Nós respeitamos isso. Mas a sociedade não. A sociedade não. A sociedade... Hoje ainda eu falei com o Marcelo de manhã. E ele está em São Vicente, morando em São Vicente. Ele disse, Tati, eu consigo caminhar na rua, consigo... vou jogar futebol, vou na farmácia, vou no supermercado. E Santa Maria é a mesma coisa. Em relação a mim, eu não tive... Sabe assim, ó... Se eu te dizer nenhum, bem pelo contrário. Tati, que legal que tu pegou. Tati, que coragem a tua. Mas sempre no sentido assim de... isso foi uma fatalidade. Inclusive vítimas que prestaram depoimentos ali no júri, me encontraram na rua e disseram, doutora, a gente acha que eles não tiveram intenção. Só que é como tu falou, né? A sociedade, não só a sociedade, o mundo quer justiça. Mas para fazer justiça, muita gente tinha que estar sentado ali, junto com os guris. Muita gente. O que vocês de defesa, né, entendem assim nessa questão? Seriam órgãos, instituições? Isso Sim. foi amplamente divulgado. Não, A prefeitura, prefeito. 16, né? É. 16 iniciados. Sim, prefeito, bombeiros. Eu vou te dizer, sabe que eu estava conversando semana passada com uma pessoa e a pessoa disse, Tati, tu acha que tem um responsável? Eu disse, quando é que uma casa noturna abre? A partir do quê? Do alvará dos bombeiros. Se tu não tem o alvará dos bombeiros, né? A autorização dos bombeiros, tu não abre. Então começamos aí. Teve uma negligência de todos. Eu acho que negligência, a gente não pode dizer que tiveram... quiseram matar. Até porque o Ministério Público, pouco tempo antes, esteve lá na KISS, entrou nas barras, passou pelas barras, viu as barras, viu a casa noturna. Isso antes do fato. Tá, isso foi levantado em julgamento até, foi. E a promotoria lá, o pessoal do MP ficou bem brabo, né? E aí bem tu toca num ponto assim, com... aqui, tu vê, foram vários erros, né? Foi PPCI, né? PPCI. Alvará, fiscalização, né? Envolveram vários agentes, né? Mas aqui tinha PPCI, né? Tinha PPCI. Tinha PPCI. Tá. Que nem o PPCI que o Ministério Público tinha no dia do júri. Então, eu posso dizer assim, o mesmo que vários prédios, porque o Mário, o advogado Mauro, seria o trabalho de ir nos bombeiros e pegar todos os prédios que estavam sem PPCI. Todos. E foi um horror quando foi mostrado isso no dia do júri. Foi inclusive o prédio do Ministério Público. Não tinha também, né? Não tinha. Vamos um pouco lá pro júri já? Vamos entrar nos bastidores do júri? Eu acho que dá pra gente mais, só mais uma observação desse caso. Os 4 réus, né, que eles estavam trabalhando. Estavam. Né? Eles estavam tocando, estavam produzindo. Já não era a primeira vez que eles estavam ali. E já não era a primeira vez também que eles usavam esse... Vamos dizer assim, os 3, né? Porque o Mauro 3, não. Isso. Né? Os 3. O Mauro era investidor. Exato, o Mauro e o Kiko, né? Que eram os investidores. A banda era a segunda ou terceira vez que Várias vezes. Várias festa, vezes. Sempre lotado. Sempre. Né? Pergunta o seguinte, o que o Marcelo
fala pra ti a respeito desse fato, tá? E até a própria relação dele ser acusado, dele ser o causador dessas 242 mortes, que de fato foi uma tragédia, porque a gente vê, vendo o júri, né, vendo a tua fala também no júri, que, cara, eles foram trabalhar, né, eles estavam trabalhando. E essa fatalidade a gente vê hoje que foi uma sucessão de erros que se deram ali de fiscalização. A própria estrutura da festa era um labirinto, né, como o próprio Luciano falou, que quando ele tentou sair ali, eles não viram mais nada. O que o Marcelo te fala disso aí, com relação à tragédia, né, que tu assim comentou, que ele está conseguindo caminhar tranquilo, mas qual é o sentimento dele? É um sentimento que ele foi, vamos dizer assim, não que ele seja ocupado pela morte daquelas 242 pessoas, né, mas que ele participou daquela tragédia, né, ele estava lá, ele viveu a tragédia, ele me disse, Tati, eu vivi tudo. Eu vivi, então o sentimento dele é esse, dele ter participado, ser uma vítima, porque o Marcelo também é vítima. Eu posso dizer assim, dizer que o Marcelo, ele está, se eu tive uma parcela de culpas por estar com aquele artefato pirotécnico, isso aí vai ser, até o Luciano fez uma live agora semana passada. Ele disse assim, isso aí vai ficar sempre, eu não sou conhecido mais pelo Marcelo de Jesus, eu sou conhecido como Marcelo da Kiss. Então ele leva isso, né? Ele diz que a vida dele parou naquele 13 de janeiro. Ele disse, ali a minha vida parou, né? Tanto é que quando ele me perguntou agora, quando foi anulado o júri, ele disse, eu vou ter que viver tudo aquilo de novo. Eu digo, vai, Marcelo, a única condição de tu ser absolvido é essa, não tem outra possibilidade de ele ser absolvido a não ser esta. Então ele tem um sentimento assim de, não estou dizendo de culpa, sim, mas de ter presenciado, de ter vivenciado aquilo lá, porque o Marcelo também saiu desacordado. O Marcelo não lembra como ele saiu da Kiss. Ele não lembra. Ele foi... e isso foi uma das coisas que eu aprendi. Marcelo, como é que tu conseguiu sair de dentro da Kiss? Ele disse, Tati, eu sei que porque a fumaça era muito rápida, né? Porque o que matou as pessoas foi a fumaça, ela desceu muito rápido, né? E ele disse, Tati, eu simplesmente desmaiei. E o Márcio, que foi testemunha dele, foi que conseguiu assim, pegar ele, que eu acho que nessas horas, acho que a gente tem uma força, ainda mais para salvar os seus, né? E ele disse assim, e um segurança pegou e me puxou lá de dentro. E ele disse, como todo mundo, era puxado, eles ajudavam a que as pessoas pulassem uma em cima da outra, passassem. Era uma coisa que até no dia do júri, né? Desesperadora. A doutora Lúcia até, ela falou, como é que nessa hora tu não vai tentar ajudar o outro? Eu queria que ela estivesse lá. Nem queria, porque Deus não deseja isso para ninguém. Mas qualquer pessoa na hora do desespero, infelizmente, eu acho que antes é um instinto, né? Sim, exatamente. Tu quer sobreviver, né? Tu quer te salvar. E depois, se tu te natural, salvar, tu começa a ajudar os outros. Tu começa a ajudar os outros, como aconteceu muito de irmãos, tá? Esse da carta psicografada, que eu sei que vocês vão falar, né? Mas do livro da carta psicografada, um dos irmãos saiu, ficou bem, não viu o irmão, voltou, saiu de novo, né, para pegar um pouco de ar, e entrou de novo e não saiu mais. Tu comentou no júri que a tua irmã poderia Fernanda. ter, ela acho que uns 5 minutos antes da festa, ela estava dobrando na rua da Kiss quando o fogo começou. Onde é que tu estava no dia do fato? Eu estava em Capão Novo. E no o que hotel. tu pensou quando tu ouviu O meu falar? telefone, assim, o telefone a gente tem mania sempre de colocar no silencioso, né? Depois daquilo, nunca mais. Eu senti, tava no vibracal, meu telefone tocava, e eu não... E a minha irmã Tati, qual é o telefone da irmã amiga da minha irmã? E eu disse, o que houve? Não, é que a Kiss pegou fogo. Mas tu tinha conhecimento da Kiss? Não. Não. A gente viu, Tati, muitas reportagens assim, falando sobre familiares que estavam em outra cidade, como o teu caso, né? Tava em outra cidade, e aí tu escutou falar, pegou fogo na Kiss. Mas não se sabia você não sabia que era uma casa, assim, não sabia o que Não, era. a gente sabia, assim, por exemplo, no caso da minha irmã, eles estavam numa festa, porque qual é a característica de Santa Maria? Sempre você faz aqueles esquentas e a noite de Santa Maria começa muito tarde, né? Sempre 1h, Sim. 1 e pouco. E um amigo dela queria ir, ele tava, acho que tinha já se exaltado um pouco e combinaram, não, Fernanda, não leva.
E ela conseguiu ludibriar ele e não levar, mas quando ela dobrou, né? Ela viu que o fogo já tava, o pessoal, porque foi tudo muito rápido, né? Foi tudo muito rápido. Sim. E era um desespero total. E simplesmente assim, quando eu falei, quando a minha irmã me ligou perguntando, eu disse, o que houve? Ela disse, não, liga a televisão, que aconteceu um acidente, tem muita gente morrendo dentro daqui. E a minha irmã estava em casa dormindo, como todas as amigas dela. Olha, todas, e todo mundo ligando, uma ligando para outra, e todas com o telefone no silencioso, e ninguém conseguia se achar, desesperador. E eu disse, meu Deus, dali acho que uns 10 minutos, meu cunhado foi na casa da minha irmã, e graças a Deus ela estava em casa. Sim, porque a gente vê muitos relatos de parentes próximos que estavam em outras cidades perto ali, né? Horrível. E tu só via, aumentou, porque até consegui tirar muita gente desmaiada que foi colocada nos caminhões, sabe? Isso tem a filmagem das pessoas que eram pegas, não sabiam, porque as pessoas estavam desmaiadas, como tem muitas, ficaram muitas na rua, mas teve muitas que foram atiradas, sabe? Dentro daqueles caminhões frigoríficos, atiravam e tinha muita pessoa viva ali. Ô Tati, assim, ó... Tá, e esse ponto, desculpa, Christian, isso é bem importante. Se identifica algo nesse processo, fora o processo como um todo, esse ponto que tu tocou, doutora, algumas pessoas poderiam estar vivas nesse processo ali. Isso se tratou de alguma forma, assim, de dizer, teve negligência, então, também por parte de quem estava fazendo a remoção, ou isso nem foi cogitado porque é uma tragédia? Não foi cogitado, porque a tragédia foi tanta, era tanta gente, assim, tanto é que nos vídeos que tem... Isso espanta, né? Com certeza, porque assim, o Marcelo foi um que saiu desacordado. Ele, poderia ter ido nesse... muitos, assim, estavam no chão da Kiss, que é um horror, sabe? Estavam no chão... acho que os primeiros que iam tirando, eles iam colocando no chão para tentar reanimar. Quando chegou, acho que depois de 2 horas, por aí, 1h30, as pessoas que estavam lá dentro, então, por que eu digo assim, claro que isso eu não posso afirmar, porque muita gente que socorreu, porque todo mundo ali um pouco virou de médico, enfermeiro, socorrista, bombeiro, todo mundo ali teve muita ajuda, até das próprias pessoas que moravam em Santa Maria, né? Uns ajudando o outro. E simplesmente as pessoas, uma amiga minha simplesmente pegava e atirava no caminhão. A pessoa saía daqui, poderia ela estar viva ou não? Acredito que sim, porque teve muitos que ficaram desmaiados, colocaram na rua e reacordaram, né? Foram reanimados, respiraram um pouquinho de ar e foram, mas... Até porque quando começou o incêndio, o pessoal achou que fosse ser uma coisa, não, já vai acalmar já e vai tá acalmar. Tudo certo. Porque na verdade as pessoas morreram queimadas, as pessoas morreram porque o gás era muito forte, das espumas, né? Asfixiadas, né? Da Tem espuma, pessoas, né? que a gente olha as fotos que eu não consegui olhar até hoje de todos os mortos, mas eu olhei alguns até para conversar e entender por que tinha uns que tinha espuma no nariz, na boca, nos olhos queimados, o nariz tinha espuma. Então eu fui entender o que ocasionava aquilo, né? Pessoas com os olhos queimados. Era assim, eu não consegui olhar todas as fotos dos Isso 242. Quando tu pegasse o processo. Peguei. O processo ele tem 98 volumes físicos, né? Claro, digitalizados também. Agora é 98 volumes de processo mesmo. E tem mais de 100 volumes de anexos que foram anexados pelo Ministério Público. Eu me lembro de uma parte que o próprio Ministério Público falou que eles iam trabalhar com a defesa técnica, né? Sim. Com relação a esse processo. E o que seria essa... Defesa técnica é dizer que foi dolo. Não existe isso. Pois é. Então, de técnico não tem nada. Isso aí foi uma... Eu me lembro que no julgamento a fala era essa, né? Eles iam partir para um lado técnico da coisa, né? Eu como... Bom, a senhora estava lá dentro. Eu como daí imprensa e como pessoa de fora consegui analisar de uma outra forma. O entendimento das pessoas aqui na rua era de que não tinha dolo, né? Não tinha como eles terem pensado em fazer aquilo ali. E foi uma surpresa, né? A condenação deles pelo dolo também. Então, isso gerou um impacto muito grande. A gente vai entrar nesse ponto, mas eu queria trazer um pouco dos bastidores do dia do julgamento, assim. Sim. Porque como foi eu não sei se foi o maior julgamento em tempo da história. Não, teve um outro. Teve um outro. Tá. E assim, queria entender como é que era a atmosfera. Porque assim, a gente sabia que a associação estava lá. Uhum. A pressão era muito... Assim, as pessoas assistindo, dava pra ver que era uma pressão absurda. Como é que era o sentimento lá? Chegou algum momento, assim, de pensar, de refletir, assim, eu tô defendendo
cara que, sei lá, tá sendo acusado de ter... Olha quantas pessoas sofrendo, né? Como é que foi isso? Assim, ó, eu nunca tive esse sentimento. Para mim, o sentimento foi sempre que o Marcelo tinha que ser inocentado. Sabe? Que ele não foi o causador, como ele está sendo acusado, né? Que está descrito na peça acusatória, na denúncia, que ele foi quem colocou fogo. Eu te digo que não foi ele. Não foi. Não foi aquilo do não foi. Pode ter contribuído após ter sido iniciado o fogo. Pode ter contribuído, sim. Mas não foi ele que foi quem colocou o fogo. Deixa eu só te cortar assim, ó. Digamos que tem um leigo assistindo a gente, ele vai comentar o seguinte, cara, foi ele que acionou o dispositivo, né? Foi ele que levantou ali e, pra muita gente, ele tocou fogo. Sim. Né? O que tu pode dizer disso aí? Tu tá defendendo ele, dizendo que não foi o causador. Não foi. Só que por trás disso tem outros fatores, né? Como no caso deles tentarem apagar, eles pegaram o extintor, né? E não tá funcionando. Sim. O que tu pode comentar pra gente? Sim, tu tá dizendo que ele não foi o causador, mas qual é a sustentação que tu pode fazer? Eu posso isso fazer... pra quem é leigo, pra quem tá assistindo, pra quem tá escutando a gente, né? Pra poder entender a tua fala. Ó, se eu tivesse pego desde o início do processo, a primeira coisa que eu ia fazer era uma perícia da altura do teto, a altura do Marcelo, a altura que esse artefato pirotécnico, é bem técnico, né? A altura que esse artefato pirotécnico pode chegar, tá? Para ver se realmente, se quando chegasse lá em cima já teria condições de ter causado essa desgraça toda, tá? Então isso é por isso que eu afirmo assim, ó, não foi da mão do Marcelo. Eu acho que pode ter acontecido sim um curto-circuito, pode ter acontecido alguma coisa na casa noturna que ensejou. Por quê? E afirmo mais ainda porque quem viu o fogo primeiro foi o baterista da banda, que estava na esquerda do Marcelo, atrás. Tá? Quando o baterista viu, ele pegou e jogou a baqueta no Márcio, que é o irmão do Marcelo, que estava ao lado do Marcelo, do lado direito. Tá? Então, escorreu uma meleca do teto, caiu em cima da bateria, tá? Jogaram a baqueta no Marcelo, porque aquilo no Márcio, e o Márcio avisou o Marcelo. Quando o Venâncio viu, o Venâncio era o que cuida da mesa, viu, ele cortou o som. Ele cortou. Só que nisso eu espantar, mas isso aí o Marcelo já tinha feito já tinha utilizado o artefato, já tinha utilizado o artefato. Que artefato era esse? Desses de tipo bolo. Tá. Aqueles que tem Aqueles que tem Eles são usados até hoje. Claro que são. Tem vários, né? Tem um Sputnik, aquele que coloca no chão, né? Tem vários Sputniks. Tem um que tem uma hastezinha embaixo, que tu coloca do bolo mesmo. Ele tem uma haste embaixo, tu coloca, acende. Isso. Ele leva um tempo até levantar a chama. O do bolo, né? Quando eu fui lá na Kabum, que eu expliquei quem eu era, que eu fui muito bem atendida até pelo dono da Kabum, né? A Kabum era a loja aonde o Luciano comprou. Isto. Ela era especializada nisso aí. Ela é especializada. Ela existe ainda, essa loja? Existe ainda. O cara da Kabum, ele disse assim, doutora, esse do teto, esse que passa nessas garrafas de espumantes que colocam até hoje nas casas noturnas, é o tempo de um parabéns. Parabéns a você. É o tempo do parabéns que dura isso. Né? Só que isso é perícia muito técnica, então eu tinha que trabalhar com o que tinha já no processo. Então, foi reconstituir. Marcelo, em que momento foi, quanto tempo teria, porque seria bem perícia, né? Seria bem um trabalho de perito para comprovar isso. E tem outro, fala do fogo quente, né? Sputnik com fogo quente, com fogo frio, e que aquilo que o Marcelo usou, porque quem acionava era o Luciano. O Luciano colocava na mão do Marcelo, acionava e ele tirava da mão do Marcelo. Se fosse um artifício quente, como diz, teria queimado a mão do Marcelo. Teria queimado certo a mão do Marcelo. Doutora, no dia do julgamento, aí, retomando a pergunta, como é que era a atmosfera? Assim, vocês se sentiram amedrontados, vocês advogados de defesa, embora vocês não tenham essa característica, né? Mas vocês se sentiram assim, intimidados pela pressão, por conta do contexto? Eu acho que foi a pior tragédia da história do Estado, não sei se teve outra.
Como é que foi, assim, o dia? Tava muito pesado, conseguiu dormir? Eu quero que as pessoas sintam, assim, como foi aquele julgamento, como é que foi o bastidor. Foi horrível. Foi horrível, assim, ó, um dia antes do júri, no dia 30 de novembro, eu era a única advogada que estava com os autos físicos ainda, né? Porque eu adoro ler papel. Eu sou do papel, não adianta. Eu imprimi os 98 volumes. Eu tenho os 98 volumes. E alguns anexos. Isso dá o quê? Quantas mil páginas? Cada volume tem em torno de 200, 300 páginas. 98 volumes, eu não sou muito bem da matemática, mas vocês podem... Alguém aí faz a conta, faz que nem que ele Coloca bota na 200, descrição. 250 folhas, né? 98... 27 mil. 300 páginas, 27 mil. Mais ou menos isso. E fora os apensos, né? Que eram mais de 100 apensos. Com mais de 300 folhas. Assim, ó, quando nós chegamos no dia 30, Tatiana, que eu fui lá ver qual é a bancada que eu ia pegar, porque a gente levou muita coisa, né? Muitos livros, para não deixar tudo pro dia do júri. Eu senti assim, ó, tinha imprensa, a imprensa estava arrumando, já fora do fórum tinha aqueles carros de imprensas internacionais. Mas até então não tinha caído a minha ficha, sabe? Eu vou te dizer bem a verdade, Tatiana, não tinha caído a minha ficha. Quando eu cheguei no primeiro dia, assim, ó, que eu saí do carro, porque eu pedi para um amigo meu que é segurança, fazer a segurança para a gente entrar, porque eu sabia pelo movimento, né, que os familiares iam vir. Até vieram muito menos do que foi o esperado, do que foi preparado. Foi tenso, sabe? O primeiro dia foi tenso. Algumas pessoas não me conheciam ainda, porque tanto eu quanto o Jean, nós assumimos para fazer o júri. Então, algumas pessoas não nos conheciam, mas assim, a gente chegava no fórum, era foto, saía do banheiro, era foto, tu ia comer alguma coisa, era foto, tu ia falar com uma pessoa, era foto, né? E o clima ficou muito pesado, mas eu acho que assim, que um clima que ficou, o primeiro dia, o final do primeiro dia, que é aquela menina que perdeu a perna, que colocou a perna em cima da mesa e depois ficou do lado, aquele dia foi muito pesado. Além de ter sido o primeiro dia, aquele depoimento dela foi muito pesado, nos deixou muito mal, porque a gente não é insensível a isso, né? O Marcelo ficou muito mal com aquilo, aí vem aquele sentimento de culpa, Tati, eu fiz isso. Não, Marcelo, não foi tu que fez isso, aconteceu isso foi uma fatalidade, né? E conforme, assim, eu acho que quando chegou ali acabaram os depoimentos das testemunhas da acusação, eu acho que começou a ficar um pouquinho mais, menos pesado, né? A gente não pode dizer mais leve, porque é impossível. Mas era uma pressão muito forte. Os familiares estavam muito fortes com a gente, sabe? Muito mais ali com o Jean e com o Jader, tá? Eles eram as figuras, assim, que os familiares pegavam muito, afrontavam muito, sabe? Eles foram muito, muito fortes ali, sabe? Porque eles vinham, cruzavam os braços, ficavam nos olhando nos olhos, tipo... sabe, com aquele ar assim, tu tá defendendo um bandido, tu tá defendendo quem matou a filha. Estavam todos com as camisetas, porque separaram um lado imprensa e outro lado familiares, né? E a família do Marcelo tava lá, mas sentavam perto, mas não tinha nada assim para os familiares. Isso a gente cuidou também, era a atmosfera. Né? Mas para nós estava muito pesado, sabe? Era um júri muito pesado. O Ministério Público pegou muito pesado ali também, né? Aquelas imagens, algumas imagens que eles colocaram, o som que eles colocaram dos telefones tocando. Então, aquilo, eu vou te dizer assim, ó, foi um júri pesado. Se tu me disser, Tatiana, como é que era a tua rotina? Minha rotina, eu acordava às 5h30, 6 horas da manhã, e ia dormir 1h, 1h30, 2 horas da manhã. Porque eu tentava responder as minhas redes sociais. Primeiro, segundo dia, eu... tranquila, mas a minha rede social deu um pulo, assim, e eu queria dar uma satisfação, porque as pessoas queriam, né, as pessoas queriam falar, e eu queria dar uma resposta, e só que chegou no final, eu tenho até hoje mensagens da Kiss, de pessoas. E referente ao julgamento ali, enfim, eles foram condenados com dolo, né? Sim. Eu queria que tu explicasse o que é o dolo e qual é esse entendimento, e aí a gente pode debater um pouco, né, sobre esse detalhe, assim, porque aí muda um pouco a coisa, embora tivesse aquele sentimento de a justiça precisa ser feita. Sim. Na minha análise, pessoal minha, não posso dizer se isso é de fato ou não, eu acho que, assim,
todas as pessoas ficaram contra essa questão do dolo. Eles sabiam que eles não tinham, eles não pensaram em fazer aquilo. Aquilo ocorreu, foi uma tragédia. E aí a gente queria entrar nesse contexto, assim. Então eu queria que tu explicasse um pouco do que é o dolo, o que foi esse entendimento aí. Foi pelo dolo eventual. Né? O que eu posso dizer assim, ó, que isso aí foi um feedback que eu recebi. Tá? E agora com o julgamento da apelação que foi anulado, também veio, assim, só veio a confirmar tudo que eu vou falar por mim, tudo que eu recebi durante o júri. Muitas pessoas, quando iniciou o júri, eu vou dizer assim, ó, vamos colocar num cenário de 1.000 pessoas, tá? Um exemplo. 1.000 pessoas, umas 900 queriam a condenação. Isso era, não, eles têm que ser condenados, porque eles... Acabou o júri, quando chegou ali acho que o 5º, 6º dia, a coisa mudou. E quando chegou no final, então dessas 1.000, eu vou dizer, 100 queriam condenação e 900 não queriam condenação. Isso eu recebi, pessoas mandando mensagem, doutora, realmente a gente é leigo, não sabia, mas eu acho que eles não tinham que ser, o Marcelo não tinha que ser condenado, se alguém, cada um tinha que, ninguém teve a intenção de matar, por quê? Porque o dolo eventual é ser indiferente com aquela situação. É essa palavra que eu posso definir o dolo eventual, sabe? É ser indiferente. Tu é indiferente. Se tu vai lá com artefato que tem esse poder de causar incêndio, né? Se tu mata as pessoas ou não, pra ti é indiferente se elas morrerem ou não. Isto é o dolo eventual. Pra ser bem é tu ser indiferente, tu ser, vamos dizer assim, a vida do outro pra ti tanto faz. Já a culpa, ela é algo assim que tu age de forma negligente, não toma os cuidados devidos, por exemplo, o Marcelo. E eu digo pra ele, Marcelo, o que tu colocou? Qual era o dispositivo que tu colocou na tua mão? Não sei, Tati. Tá, me diz exatamente a luva que tu colocava na tua mão. Não sei, Tati. Criatura, como que tu não sabe isso? Eu brinco com ele. Como que tu não vai saber uma coisa que tu vai usar na noite? Pode queimar a tua mão. Isso é a primeira coisa que a gente faz. Tanto é que no júri eu comprei a luva errada, que o Marcelo me disse. Quando eu mostrei aquela luva, o Luciano disse, mas não foi essa luva. Não é essa luva que eu usava na mão do Marcelo. Eu digo, tá, e qual é a luva que tu usava na mão do Marcelo? Só que nós temos prazos para juntar, né? Uhum. Então, eu fui atrás da luva, eu tava com a luva certa, só que eu não podia utilizá-la porque eu não juntei no prazo do 479, que é aqueles 3 dias úteis antes do júri, né? Mas... assim, ó, o dolo eventual nunca existiu. O Marcelo, acho que nem o Marcelo, nem o Luciano, nem o Mauro, nem o Kiko, eu tenho certeza que nenhum foi indiferente com a vida de ninguém que estava ali dentro. E por que nesse processo eles foram, então, condenados a isso? Eu também queria saber. Era uma pergunta que eu queria saber. Sabe, eu queria saber o que levou os 7 jurados. E a pior pergunta para um advogado criminalista, e eu digo assim, é tu olhar para aquelas pessoas e dizer assim, o que aconteceu que eu não te convenci que isso não era dolo eventual? O que aconteceu que tu acha que o Marcelo foi indiferente com aquelas vidas? Daí vem aquela pergunta que tu, que é da imprensa, nos faz. Teve pressão da imprensa para uma condenação? Teve. Eles entraram com aquele sentimento que a gente colocou, que todo mundo tinha, né? Eles têm que ser condenados. E eles trabalharam ali e era muita pressão. Os jurados, os familiares das vítimas estavam do lado dos jurados. Sabe, a dor daquelas mães era horrível de tu ver a dor das mães, as mães desmaiando. A imprensa produziu ali, né? Os grandes veículos tinham repórteres. Né? Sem contar o que veio anteriormente, né? Porque era uma pressão constante, né? Diária. Constante. Aí passou-se o caso, acalmou um pouquinho. Quando começou a falar sobre o júri, voltou tudo à tona, né? Exatamente. E aí tu tem 7 pessoas ali que vão julgar, né? Sim. Aquele procedimento, e tu vai dizer assim, pô, eu vou condenar 4 pessoas que todo mundo já trouxe até aqui como condenado, ou eu vou falar ao contrário, eu vou dizer, não, eles não são, eles são inocentes. Eu acho que... E essa pressão que a imprensa faz, não só a imprensa, como a própria população, né? Sim. E a família também, porque a família, eles querem justiça. Eles não querem saber qual é o formato dessa justiça. Exatamente. Que vai se dar. Mas tecnicamente eu acho que o MP vendeu bem, tá? Vendeu? Não, tudo bem. Vendeu a história. Sabe onde é que ele vendeu? Quando ele colocou aqueles telefones tocando. Ali eles ganharam o júri. Eu vou te dizer que ali... Assim, ó, a gente não pode dizer... O que acontece? A votação é por maioria, tá?
São abertos os 4 primeiros votos. Se deu 4 sim, 4 não, acaba ali. Só que a gente consegue ver quando o juiz coloca na urna ali, né? O que deu, quantos foram sim, quantos foram não. Foi 5-2, tá? Foi 5-2 para condenar, tá? Como é que tu pode afirmar isso? Porque eu tava sentado assim, ó, bem na diagonal do Dr. Orlando, e que eu via quando as cédulas válidas e inválidas eram juntadas e colocadas na urna. Então foram 5-2. Só que tinham jovens ali, né? Tinham uns dois senhores mais senhores e o resto jovens. Então, fica pensando, né? Será que esses jovens não vão às boates? Será que esses jovens... Então, é uma pergunta, assim, ó, muito ruim. E as pessoas me perguntam, e se tu acha que se forem para júri de novo, eles vão ser absolvidos? Vão. Uhum. Todos, não sei, mas o Marcelo vai. Para as pessoas entenderem, então, teve esse processo, eles foram condenados, e aí, o que aconteceu que foi anulado o júri? Isso tem que ser explicado bem simples, assim. As defesas recorreram, tá? E foram alegados nulidades, ou seja, coisas que aconteceram que não poderiam acontecer. Vamos dizer assim. Tipo, o juiz pegou e levou os jurados para a sala secreta. Isso não pode acontecer. Não pode. No instante que ele leva... Por quê? Porque isso aí é algo que tem o sigilo das votações. A gente não pode saber quem votou, sim ou não. Mas assim, ó, o juiz simplesmente ele não pode pegar os jurados sem a presença do MP, a defesa, e falar alguma coisa para os jurados e sair. O que ele falou, não sei. A gente não sabe o que eles falaram. Tá, mas e a escolha dos jurados também, como é que foi? Isso aí também gerou uma polêmica. Principalmente. Né? Uma polêmica forte, e foi um dos motivos, até a tua fala também, tu fosse... enfática nisso aí, né? Principalmente pelo acesso, né? Acesso a informações privilegiadas. Vocês não tinham acesso, né? Não. O que acontece? Consultas integradas, né? Sim. Consultas integradas, só quem tem acesso é a polícia, magistratura, os juízes e os promotores. Nós, advogados, não temos, né? Então, é aquela coisa. E a doutora foi muito infeliz. A doutora Lúcia foi muito infeliz quando ela falou isso, encheu a boca para falar isso, né? Que ela fez consultas integradas, porque nós temos que ter conhecimento de todas as pessoas que serão jurados. Mas quando tu fala que ela fez consultas, ela o que? Ela investigou cada um dos jurados? Nome por nome dos jurados, para ver. Então, todas aquelas pessoas que, porventura... Isso aí pode ser feito? Claro que não. Tá, mas pode ser feito desde que a gente possa ter feito. Tá, mas só que ela fez pior. Tá. E essa consulta foi para quê? Qual foi a intenção dela? Todas as pessoas que tivessem qualquer relacionamento com pessoas presas ou que tivessem tido na delegacia qualquer acidente, alguma coisa que tivesse entrado na delegacia, tivesse contato com o preso, ela tirou todos. Tá, mas a dúvida é como é que eles têm poder para acessar o Integrado? Eles têm senha e login e senha do Integrado? Não, mas ela verbalizou isso para nós. Ah, tá, mas eles têm. Eles têm, eles têm. Essa consulta dela foi só para ver se algum deles ali teria algum vínculo com alguma delegacia ou com algum preso. Para ver se algum tinha vínculo, já teve alguma condenação, já foi processado. Tinha conduta criminosa. Exatamente. Sim. Se tinha qualquer proximidade com alguém que tivesse cometido delito ou que fez delito ou que ela foi vítima de algum delito, alguma coisa assim. Isso e ela falou publicamente isso. E ela falou. Eu me recordo. E vocês não tiveram acesso nenhum, né? Não, e a gente não tem acesso. Nós, como advogados, não temos acesso. Qual é o acesso que a gente tem? Eu sei que é a Tatiana Borsa. Vou lá no Google, no Face, no Instagram, todas as redes sociais e pergunto: quem é a Tatiana? A Tatiana tem assim, ela é advogada criminalista. Esse é o acesso que a gente tem. Assim, qual é a vantagem dela nisso aí? Para quem tá ouvindo a gente, assim, qual é a vantagem que ela vai oferir com isso aí? É que ela, dela ter esse acesso, coisa que vocês não têm. Claro que isso aí é uma disparidade de armas, né? No caso, com certeza, exatamente. Um privilégio isso. Que a defesa não teve. Exatamente isso. Exemplo, uma pessoa que foi presa lá em 2000 e hoje é jurado, tá? Passaram-se 22 anos. Não, mas ela foi presa, então ela já esteve dentro do sistema carcerário, então ela vai absolver eles. Esse é o pensamento. Não, por exemplo, entendeu? Qual é esse é o lógica, pensamento. Né? Faz sentido, a Dona Maria. A Dona Maria, o filho dela cumpre pena. Bom, se o filho dela cumpre pena, então ela vai absolver. Ela faz sentido, ela fez essa sustentação, então. Por Tanto isso que ela estava alegando isso. Claro. Só que isso, assim, isso é um pré-julgamento que tu faz, né? Poxa, uma pessoa que pode ter sido vítima de uma lei Maria da Penha,
né? Não vai poder ser jurado. Isso Será é que um ela se direito que ele arrepende de tem. ter falado? Com certeza. Espero que sim, né? Isso foi um dos motivos que anulou o júri, né? Com certeza. Esse aí foi um. Esse aí foi E um. dentro ali, ainda nesse bastidor, porque viu que a gente gosta de bastidor Não e tem exclusividade. Teve algum atrito deve ter tido, né? Ali com promotoria, enfim, mas teve alguma coisa um pouco grave, assim? Não sei, algo, eu não sei também o que acontece comigo, vou falar comigo, tá? Vou falar comigo. Porque assim, todos vamos dizer assim, Vocês ali estavam em 4 bancas, né? 4. Eram 4 bancas. Todos os conflitos que teve, foi sempre início do júri e as pessoas sempre presenciaram, tá? Eu acho que a gente não sabe, eu vou te dizer assim, eu não vi todo o júri ainda, como eu digo, a série da Netflix, né? Porque foi a série da Netflix. Eu não vi todo o júri ainda. Mas teve um episódio que eu reparei assim, porque tinha, isso é bem bastidores, tá? Acabava as falas, acabava a imprensa, a doutora Lúcia saía correndo pros familiares. Correndo, ela saía assim, ó. E a imprensa ia junto, né? Ela fez isso 1 vez, 2 vezes. Eu digo, eu não vou deixar. Eu digo, chega disso. Essa mulher tá irritante isso que ela tá fazendo, sabe? É desrespeitoso. Ela tava instigando os familiares. Ela, ao invés de acalmar, ela instigava os familiares. Agora vocês vão ver, as defesas vão vir aqui, vão falar bobagem. E nos ironizavam muito quando nós fazíamos algumas perguntas. E teve numa das, acho que foi no 3º ou 4º dia, que ela fez isso. Eu digo, se ela fizer isso, eu vou atrás dela. Eu disse pro Marcelo, se a doutora Lúcia acabar isso aí, eu vou atrás dela. E aí tu foi? Não teve dúvida. Acabou o júri, ela foi no intervalo, eu peguei e fui atrás dela. Ela saiu correndo, eu fui atrás dela, porque ela saiu bem no não na sala do júri, mas na entrada da sala. Quando ela viu que eu fui atrás dela, eu digo, doutora Lúcia, por que a senhora está fazendo? Bem assim nesse tom, eu falo, doutora Lúcia, por que a senhora está fazendo isso? Por que a senhora vem instigar os familiares, doutora Lúcia? Eu digo, não faça isso, doutora Lúcia. E ela, sem vergonha no sentido literal, né? Porque depois tudo que a gente vai falar, mas assim, ó, desrespeitosa. Ela foi desrespeitosa comigo. Ela, ao invés de ficar ali, sabe? Ao invés de ficar ali e dizer assim, doutora Tatiana, não é bem assim, não, ela começou a sair. Quando eu vi que ela saiu, eu comecei, doutora Lúcia, volta aqui. Daí quando eu falei, a imprensa, era só saber aquilo. Eu digo, doutora Lúcia, vem aqui, fala por quê? Porque a manifestação dos familiares, isso não poderia ter acontecido. Sabe? Eles tinham que ser assim, porque isso aí, vem dizer que não influencia os jurados. Uma pessoa chorando do teu lado todo o tempo, se não vai influenciar, claro que influencia. Sabe? Então, assim, o MP, ele foi muito maldoso, sabe? E quando ela falou isso, bom, daí o jornal tirou foto, no outro dia eu era capa de jornal, pelo menos uma vez eu fui capa de jornal, né? Capa de jornal porque tinha um pai, que ele era mais alto que eu, óbvio, né? Não precisa ser muito, e ele veio pra cima de mim com um dedo, assim, no meu rosto, e ele começou a gritar, e eu fiquei olhando pra ele e digo, senhor, por que o senhor tá fazendo isso? Eu digo, o senhor não precisa fazer isso, vocês não queriam que o julgamento saísse, estamos aqui no julgamento. Isso não te desestabiliza? Não. Ou pelo menos não te desestabilizou? Você, de certa forma, receber essa ameaça, mas o entendimento era da dor, né? Mas não desestabiliza, não... Não, sabe ali que chegou no 3º, 4º dia, eu já tava assim, que eu dizia, nada vai me afetar agora. Sabe? Eu acho que veio uma dor, acho que era o cansaço vindo, era a preparação, acho que ali no 3º, 4º dia eu já comecei a me tornar mais dura, sabe? Mais dura, preparar que estava chegando mais perto tanta coisa também, né? Tanta imagem, tanta informação ruim, né? Tanta coisa... E a atuação, doutora, a atuação dos seus colegas, assim, porque a gente sabe que o doutor Jean é um cara que gosta muito da imprensa, ele é uma figura bem conhecida na imprensa. Ele foi polêmico o tempo todo. Né? Ele foi polêmico e gerou também muitos memes, mas isso também é competência do trabalho dele. Só para complementar essa tua pergunta, existe entre as partes ali, entre os advogados, alguma conversa preliminar ali para poder conduzir o julgamento ou não? Eu vou dizer que entre nós ali a gente só dizia, vamos com calma, sustentar a mesma coisa. Porque eram 4 temperamentos ali totalmente distintos, né? Eram 4 bancadas, totalmente 4 distintas, defesas. Mas foi muito interessante. Pô, eu vou dizer assim, por estudante do direito, eu acho que foi muito bom. Não é puxar o saco, né? Mas assim, ali, vocês eram os mais qualificados do Estado, né? Pra estar ali. Porque se foram convidados, foram chamados, eram conhecidos...
ali tava... Não, a coisa Ai, tava- que top. bom, né? Bom É. saber E a gente disso. que acompanhou, né? Tava o Que top do acompanhou. direito. E foi uma É. coisa que passou o dia inteiro. Então, tu conseguiria ver entre 9 dias ali que foi o julgamento quem é quem e quem adota o comportamento X ou Y, né? Até Sabe pra tu poder assim, apontar e depois dizer, não, a Tati ela é desse jeito. Mas eu vou reformular então a minha pergunta, falando do Dr. Jean, até porque tô falando bem dele. Assim, isso... Não, pode falar mal também, ele não se importa. Não, mas eu gosto dele, eu acho ele eu acho ele muito legal, assim, nesse contexto. Eu acho ele uma pessoa... ele é combativo. Eu queria entender algumas atitudes dele, por exemplo, tira o dado e bugio deitado, que foi uma coisa que ele jogou o livro acho que foi do promotor. Meu livro. Foi o teu livro? Que ele rasgou. Tá, foi o teu livro. Assim, Foi o meu livro. a atitude dele gera algum tipo de reação, assim, tipo de constrangimento entre vocês e dizer assim, lá ele tá rateando. O que eu vou te dizer assim? Eu acho que cada um tem a sua característica de advogar, né? Cada um sabe como vai advogar e se vai prejudicar o seu cliente ou não, né? É como eu digo, desde que faça uma defesa sem prejudicar o Marcelo, tu pode fazer o que tu quiser, né? Nós ali, entre nós tínhamos muito respeito, porque eram bancadas bem diferentes, falas bem diferentes, até porque, por exemplo, eu e o Jean era uma fala. O Jader e o Bruno e o Mauro era outro tipo de fala. Eles eram mais técnicos, né? E eu e o Jean era mais, vamos dizer assim, não tão técnicos, porque a gente não dependia do... Eles entraram na casa que entendiam estar em plenas condições. Mas assim, a atitude dele, ela não interfere, assim, né, nesse contexto de vocês... Não. Porque, assim, muitas pessoas falaram isso, né? Ali eu acompanho muito pelo Twitter, enfim. Que, assim, a atuação dele era legal nesse contexto, mas muitos advogados falavam assim, isso é um perfil muito difícil. Mas acho que é mais o comportamento dele, né? Um comportamento mais explosivo, assim, que eu vou né? te dizer assim, ó. Por exemplo, vou falar do Jean, porque eu me dou muito bem com o Jean. E explica, então, a história do livro. Tá, a história do livro foi o jogar seguinte. O livro. Quando começou, ali no primeiro dia, a gente estava... Para dizer, eu contratei uma assessoria da imprensa para me ajudar, tá? Agora. E nós estávamos conversando a semana retrasada sobre isso. Ela disse, Tati, como é que tu te preparou psicologicamente para esse júri? Eu digo, eu não me preparei. Eu digo, eu jamais imaginei que teria a repercussão que teve. Assim, de eu estar em algum lugar e quem faz direito me conheceu, até quem não faz direito, psicólogos, médicos... sabe, me abordarem, mas assim, parabenizando, ou elogiando, ou falando, que legal que vocês conseguiram anular o júri. Mas, o que foi no primeiro dia, quando o Davi começou a falar, o doutor Davi, né, e o Davi, como eu digo, é um amigo, né, amigo não, mas é conhecido e a gente tem que ter o maior respeito pelo órgão do Ministério Público, independente de qual Davi, situação. promotor. O promotor da Justiça que atuou junto com a doutora Lúcia. Eu tirei foto e coloquei no meu Instagram o conceito de dolo eventual e culpa consciente do livro do Davi. Eu tava com o livro ali. Quando eu postei ali, daí o Bruno viu, o Léo viu, que é da bancada do Jader, todos eles, porque o Léo, ali, a bancada do Jader e do Mauro e do Mário ali, eles tinham assessoria da imprensa já, desde antes, né? E eu já não. E daí, quando eu vi aquilo, vi que todo mundo... Ali foi o auge, né? Foi assim, as redes sociais... Bum! Por que eu coloquei ali? Porque o Davi estava defendendo uma coisa no júri... Que no livro dizia outra. Eu digo, não pode. Ou eu tô louca, e daí eu peguei, tirei foto, e aquilo extrapolou. Daí o Jean estava sentado na frente, ele me olhou e disse assim, Maninha, tu tá com o livro aí? Eu disse, tô, Jean. Tu me empresta ele? Vá. E eu disse, Foi a hora que ele... empresto. Daí que um pouquinho ele me olhou, virava a cadeira assim, mas eu vou rasgar, tá? Eu disse, tá, mas tu vai me dar outro, né? E daí ele disse, tá. Porque foi muito estranho, porque o Davi tava falando uma coisa e o livro dele dizia outra. Sim, completamente diferente, né? Ele dizia o que é dolo eventual e falava dolo eventual outra. Então eu disse, não, a gente tá
Por isso que o Jean rasgou o E aí livro foi dele. aquela cena que ele Aí joga foi o aquela livro no cena chão. que todo mundo sabe, desrespeitosa, mas é o jeito dele. E como é que, claro, as câmeras não captavam, como é que foi a reação do MP? Isso acho que ninguém perguntou até, quem não tava lá. Horrível ele se sentir Porque ali. a câmera não gravava, não tava voltada Aham. ali pro... O MP achou um absurdo, que falta de respeito, rasgar um livro. Não, mas eu vou te dizer, tem que rasgar mesmo. Eu vou te dizer, não tem que criticar, tem que rasgar. Se tu escreve uma coisa e tu vai falar e tu defende outra coisa, tem que rasgar mesmo, né? Tem que rasgar. Só que assim, vamos dizer assim, talvez eu não tivesse coragem de fazer isso, né? Que não é meu estilo, mas o Gia teve. E pra dizer assim, ó, que ninguém é bobo. Doutora, a gente queria entender um pouco, assim, como é que foi a atuação do juiz, na sua visão, né? E como é que foi o contexto dele, da participação dele no julgamento? Tá. Eu coloco sempre 2 aspectos, né? Como nós estávamos comentando até antes. Ele conduziu bem, ele teve pulso firme, tá? Ele teve até porque os ânimos várias vezes se exaltaram. Mas eu entendo que ele foi bem parcial. Ele foi bem parcial na condução das perguntas. Tanto é que no terceiro dia, o Marcelo me olhou e disse assim, a gente vai ser condenado. Eu digo, para, Marcelo. Não, Tati, olha o jeito. Ele disse assim, é que tu não consegue ver, olha o jeito que o juiz pergunta, olha o jeito que o juiz direciona, ele afirma, ele não pergunta, ele afirma. E eu achei que depois eu fui ver algumas partes, assim, realmente, eu achei que ele foi bem tendencioso. Inclusive, uma das nulidades do júri que eu aleguei foi a parcialidade dele e o excesso de linguagem na sentença, né, proferida, embora só se alegue excesso de linguagem na sentença de pronúncia, que é aquela que encaminha para júri, né, aquela primeira sentença. Tu fala que ele foi parcial pelas perguntas dele? Pelas sentido, perguntas. assim, Pelas por perguntas. ser enfático, por afirmar, mais afirmar do que... E exatamente. do que Primeiro ele afirmava e depois ele Tu perguntava. lembra de algum ponto, assim, que te chamou a atenção? Eu não me... Assim, ó, ele me lembro que ele dizia assim para as testemunhas. Então a senhora confirma que tinha bastante gente dentro da boate. Sabe? Ele não perguntava. Pode me dizer mais ou menos quantas pessoas tinham dentro da boate? Não. Ele já sempre afirmava para ter a resposta, né? O que tu achou do depoimento do ex-prefeito? Terrível. Tanto do ex-prefeito, como do promotor, quanto dos bombeiros, uma palhaçada. Eu digo assim, uma palhaçada, assim, uma falta de respeito. Eles foram ali desonestos, foram desleal, porque ali ninguém tinha culpa, ninguém, sabe? Era todo mundo santinho, todo mundo certinho, sendo que eles foram responsáveis também de tudo isso. Tu achou que, assim, que ele foi enfático quando ele respondeu? Eu digo o ex-prefeito. Uhum. Ele foi enfático quando ele tomou a postura dele ali, ou tu acha que ele transversou ali, não falou nada com nada? Não, ele não falou nada com nenhum, né? fugir. Falou nada com nada. Nenhum falou nada com nada. Até porque, pelo meu ponto de vista também, eu vi que ele sempre fugia das perguntas. Ele não era objetivo, né? Como todo político. Ele respondia, só um pouquinho que eu tenho um documento aqui que vai me ajudar em tal coisa, então porque me acusaram disso. Só para relembrar tal. Então ele foi muito evasivo, né? Exatamente. Ele nunca chegou ao ponto, né? Nunca. É um medo, né? Tu acha que algum dos personagens, tirando os 4 réus ali, tu acha que algum deles ali tomou alguma postura perante o caso, perante a tragédia? Porque, Bombeiros assim, e Ministério Público. O que eu vejo é o seguinte, ó, existem 242 mortos, né? Sim. Existem mais de 242 famílias vitimadas por uma tragédia gigantesca, né? E o que todo mundo pede é justiça. Só que nenhum dos outros personagens vieram à tona, né? Pelo menos até onde eu vi, até onde eu acompanhei. A gente não teve nenhuma outra participação, ninguém deu a cara a tapa, como a gente diz no nosso linguajar popular. O que tu acha do Ministério Público, da Prefeitura, né, que foram os outros agentes que eram responsáveis pela fiscalização da Boate Kiss? Tu sabe que eu me lembro muito do Ministério Público, que ele dizia assim sempre: estamos aqui para ajudar, estamos aqui para esclarecer, estamos aqui, levaram um monte de papel, né? Estamos aqui para ajudar, estamos aqui para esclarecer. Não, mas eles tinham que estar ali juntos, sendo julgados. E aí eles querem esclarecer, eles querem ajudar, mas por que eles processaram a família por, acho que foi calúnia, né? Foi. Eles processaram uma família. Várias famílias, né? É assim, ó, às vezes eu fico pensando assim, Tatiana, tá? Por que o Ministério Público é tão próximo das vítimas? E eu mesmo respondo. Porque os culpados são eles. Eles poderiam ter evitado. Mas agora, então, eles se apegam aos familiares
Porque os familiares também acusaram eles lá no início. Tem Pois é. Tem uma reportagem do Ismanioto, que ele era procurador do município, acho que na época, não me lembro o que ocorreu, e ele fala isso, sabe? Ele fala da responsabilidade, que foram avisados. Então, assim, é uma sucessão. Acho que o Ministério Público se aproximou das vítimas para amenizar a culpa deles. Eu acho, não tenho certeza. Quando tu falou aquela hora ali que a promotora aí voltava lá, eu comecei a pensar nesse episódio. Claro né? que foi. Quando eles anunciaram sua mulher. Acho que foi calúnia, de repente estou falando errado. Foi. Por causa da postura que ele estava adotando, né? Sim. E por não assumir a culpa na época da fiscalização da Boate Kiss, né? Sim. E aí tu começou a falar nesse vai e vem dela, eu digo, pô, mas por não, quê, e né? era uma coisa assim desesperadora, acabava, era no início, porque assim, qual era a ordem? Isso eu sempre falo, era a Lúcia, quando eu chegava ela já estava lá, o Bruno chegava, depois eu chegava, a gente fazia o mate, ficava conversando do antes, né, e de como seria o dia dia do júri ali, aquele dia, quem é que iria ser ouvido, quem é que a gente tinha que ter mais alguma cautela, qual era importante, qual não era. Depois chegava o Jean, o Jader, o Jean, mas sempre eu e o Bruno éramos os primeiros a chegar, e a gente sempre fazia vamos fazer uma conversa sobre como é que tinha sido e o que seria. Mas, assim, o Ministério Público, aquela coisa que nós estávamos falando até antes de iniciar o programa aqui, né? Existe essa inimizade de defesas com o Ministério Público? Gente, não é para existir. Nós estamos ali representando, nós estamos ali trabalhando. Eu, Tatiana, ali, eu sou a Tatiana, advogada, mas saindo dali eu sou a Tati. O Ministério Público ali, a doutora Lúcia Calegari, é promotor de justiça, mas depois é a Lúcia. Teve um episódio num sorteio dos jurados que o seu Flávio, um pai das vítimas, que eu cheguei perto dele, porque eu sempre tive uma relação, inclusive com os familiares, alguns, né, que deixavam, permitia que nós nos aproximássemos. E eu cheguei e falei com o seu Flávio, tudo bem, seu Flávio? E a doutora Lúcia ficou do meu lado, eu olhei para a doutora, a senhora quer alguma coisa? Ou a senhora quer alguma coisa, assim, que eu posso conversar com o seu Flávio? Por quê? Porque aquilo ali ninguém é inimigo, né? A gente quer fazer justiça, a gente não quer vingança. Se alguém tem que ser culpado, tem que ser condenado, então vamos colocar as pessoas certas. Agora ela não, pelo amor de Deus, não existe isso. Então o entendimento de vocês e de todos era de que o MP estava de fato fazendo isso para conseguir amenizar a culpa deles. E a senhora seria promotora? Isso por mim. É. O meu sonho na faculdade era ser promotor de justiça, né? Eu fiz meu estágio todo no Ministério Público. E hoje eu comecei brincando e hoje eu digo graças a Deus. Eu não sei se depois do caso Kiss, porque assim, ó, eu conheço me dou com muitos promotores de justiça, sabe? Muitos. Eu sei que muitos promotores de justiça não denunciariam por dolo eventual. Muitos. Eu vou ter assim, ó, Chegou a conversar com alguns? Vários, assim, ó, não foi 1, 2, e eles muito emitiram mais. Opinião que... Eu vou dizer assim, é o órgão, né? Sim. É o órgão, né? Mas muitos muitos disseram, Tatiana, nós não denunciaríamos por dolo eventual. Assim como juízes também. Tatiana, nós não pronunciaríamos. Eu não pronunciaria. Claro que aqui não tem como eu dizer nomes, mas é bem isso. Tá, mas nesse caso, tu acha que levou eles a acusarem pelo dolo eventual? Por quê? Pelo clamor popular? Pelo clamor. Pela imprensa, pelo povo, clamor. ou por fazer justiça para essas 242 vítimas? Não se faz justiça querendo a injustiça. Isso aí foi a tua fala também que tu... Foi. Não se faz justiça querendo o mal do outro. Isso não é justiça, isso é vingança. Isso eu falei desde o princípio. Isso aí tu falou, isso aí eu me lembro. Sabe? Eu acho assim, sabe que às vezes eu digo, eu respeito os familiares. E respeito de verdade, tanto é que eu e o Marcelo adotamos uma postura agora que nós não vamos nos pronunciar a respeito para a imprensa, do júri. Eu acho que o tribunal, é como eu disse na minha sustentação oral, né? No Tribunal de Justiça, agora no recurso de apelação. Uns vão sair felizes e outros vão sair tristes. Nós só queremos que a justiça seja feita. É só isso. Para operar o direito. Né? Exatamente. Né? A gente entende a dor do pai. Eu acho que toda morte, independente, ela é uma tristeza para todo mundo, ainda mais do jeito que aconteceu. O pai que se despediu do filho queria dar bom dia pro pai, pro seu filho no outro dia, né? A esposa, o namorado que estava ali comemorando queria ver só... E muitas vezes, mas o Marcelo está trabalhando, o Marcelo está fazendo... Sim, eu sei disto. Mas a gente tem que respeitar.
Eu digo, acho que assim como os familiares, nós respeitamos as famílias e o Marcelo sempre adotou essa postura, eles também têm que respeitar os familiares. O Marcelo nunca foi agredido na rua. Nunca. E ele sempre respeitou muito os familiares. Acho que todos os réus, né? Tu chegou a entrar em contato ou a conversar com algum familiar, com a associação? O seu Flávio, o seu Flávio, que era o presidente, o Edilvan, que foi uma das vítimas, sabe? Aqueles que deixam nós chegar perto. Aí é que tá, né? Que muitas vezes foi perguntar, mas os réus não mandaram nenhuma carta, eles não deixam a gente chegar perto. Sabe? Nem que para dizer assim, para me olhar. Porque eu, às vezes, alguns pais colocam no Instagram, é porque tinha que apodrecer na cadeia. Sabe que eu chamo? Eu chamo no privado. Eu chamo. Eu digo, lhe entendo, eu lhe respeito. Mas esse é um discurso... Mas assim, ó, Gabriel, quer falar na minha mídia, quer falar na minha rede social, tu fala. Eu te dou assim, se tu vai lá e tu... Mas tenha respeito. Acho que tudo, tu pode falar comigo, discordar comigo, mas de forma respeitosa, sabe? Eu acho que tu não precisa ser desrespeitoso com ninguém para tu dizer, eu não concordo. Não acho também que isso aí são N fatores que deixam eles revoltados? Porque eu digo assim, é uma tragédia. É uma tragédia, né? Mas só que são as sessões de erros. E aí acaba que tu, como vítima, eu tento entrar no lugar deles, entendeu? Sim. Tu, como vítima, tu não tem a quem apontar. Eu acho que o mais triste é isso. Tu não ter para quem apontar como culpado. É, né? Isso. É bem. E acaba que tu fica desnorteado. Fica. Cara, para quem é que eu vou apontar? Para quem é que eu vou dizer, não, foi tu. Não tem. E todo mundo se esquiva. Quem não conseguiu, tá lá no banco dos réus. Quem não teve como se esquivar. Imagina, os guris desde o primeiro momento eles se apresentaram, né? Pra cumprir pena. Eles se apresentaram para ser presos. O Marcelo foi preso quando estava voltando, parece que do velório do Danilo. E eu te digo mais assim, quem não ouviu a primeira notícia, não pensou a mesma coisa. Pô, esses caras fizeram cagada, né? Acender esse troço na noite, lá no meio de uma festa. E tu sabe, assim, que as pessoas... Todo mundo pensou isso. Sabe que eu gosto de ouvir as pessoas. As pessoas acham assim, não, mas ela vai estar defendendo o Marcelo. Eu gosto de ouvir as pessoas quando dizem assim, não, eu acho que ele tem que ser condenado. Por que tu acha que ele tem que ser condenado? Me diz por quê. Eu digo, me convence por que o Marcelo tem que ser condenado. Eu acho que ele teve uma parcela de culpa. Muito bem, culpa, né? Ele não teve a intenção. Culpa, eu até posso vir a concordar contigo. Mas me explica. Conversa comigo. Teve uma menina que me chamou a atenção porque ela estava muito raivosa. Eu peguei e chamei ela no privado. Ainda era acho que foi logo que acabou o júri. E ela, não, porque foi justo, não sei o quê. Eu sei que acabou no final, assim, depois, acho que de uma meia hora nós conversando, ela me disse assim, quem diria que eu ia estar conversando contigo? E tu na maior calma me respondendo, tu não tá me ofendendo, até eu vou rever. Gente, eu ganhei a noite, vitória, né? Sabe? Já é uma vitória. Eu digo assim, pensa bem antes de tu acusar. Né? Porque senão, sim, eu sempre digo nos exemplos que eu tô, imagina eu tô aqui e cai esse teto. Quem é que vai ser responsabilizado por isso? Vocês tiveram intenção? Pelo amor de Deus, fatalidades, essas coisas acontecem. Mas eu acho que é uma coisa cultural nossa, né? A gente quer o imediatismo da coisa, né? Claro. A gente precisa de uma resposta rápida, um pronto emprego que diz, não, apontar alguém que fez e... Não, e até outra, vou digo mais ainda. Se querem rapidez, então não recorram. Deixa que os réus vão para júri de novo. Por que vão recorrer? Por que o Ministério Público está recorrendo da decisão da apelação? Tu acha que o Ministério não leva? Eu acho que não. Não leva? Acho que não. Tanto é que eles entraram com recurso logo que os guris foram no mesmo dia. Acho que foi no mesmo dia, de noite, no mesmo dia, eles já entraram com um pedido de habeas naquela liminar que eles tinham conseguido. Até hoje a gente não tem resposta. Doutora, eu estava até mexendo no celular agora porque eu estava pesquisando para refrescar a memória. Vamos falar sobre a carta psicografada. Eu queria que tu fizesse o apanhado, desse o entendimento. Faço. E eu posso até deixar disponível a carta depois para vocês em áudio, se vocês quiserem. Tá? Eu tenho até ela aqui, depois eu passo pelo teu WhatsApp. Eu sempre digo, quem quiser pode me mandar que eu... Vamos lá, explica o que aconteceu, o que foi essa carta, para as pessoas, né, leigas entenderem. Tá. Eu sou espírita. Tá? Sou espírita, leio espiritismo, acredito de vida após a morte, sou eu. E eu sempre digo, eu quero fechar minha fala com uma mensagem espírita, ou do Chico Xavier, procurei vários. E eu fui a Santa Maria, acho que 15 dias antes do júri, e eu fui no escritório do Mário e do Bruno, tava o Mauro lá,
Nós ficamos conversando e o Mauro me disse assim, tu conhece isso aqui? Eu disse, o que é isso? Isso aqui é um livro de 7 vítimas, se não me engano, 7. Agora não recordo, 7 vítimas que psicografaram para os pais num centro espírita em Uberaba. Eu digo, eu quero esse livro. Não tem mais, Tati. Eu digo, como que não existe, está esgotado, não existe, mas a gente vai juntar o xerox. Eu digo, vocês vão juntar? Tá bom. Juntaram no prazo do 479, né, que ia ser dali 1 ou 2 dias, e eu disse, tá bom. Eu tô chegando em Porto Alegre, naquele mesmo dia, era umas 6h30, eu olhava sempre o meu Instagram para ver ali, recebi uma mensagem assim, doutora, posso lhe ajudar muito, entre em contato comigo se tiver interesse. E eu entrava em contato em todo mundo que me dizia isso. E ele disse assim, doutora, eu tenho um livro, a senhora conhece um livro das pessoas que psicografaram? Acho que não. Estão brincando comigo, né? E eu disse, qual livro? Não, é um livro das pessoas não me lembro se são 7 ou 6, não me lembro quantos jovens são. E eu disse, jura? E ele disse assim, jura. Eu disse, mas eu quero esse livro, mas está esgotado, né? Ele disse, mas eu consigo para a senhora. Eu digo, tu consegue esse livro? Ele disse, não, eu consigo. Eu digo, eu quero, independente aonde for, eu quero, eu mando buscar onde é que é. Ele disse, não, doutora, eu vou dar, tem um sebo aqui em Porto Alegre, ali na José do Patrocínio que tem. Eu digo, manda. Ele disse, só um pouquinho que eu vou ligar. Ligou, dali 10 minutos, doutora, consegui para a senhora quer ir pegar? Eu digo, amanhã, a hora me diz. Daqui um pouco ele me disse assim, doutora, a senhora já leu esse livro? Eu digo, não, eu nem sabia que tinha esse livro. Ele disse, tem uma mensagem do Guilherme, o menino Guilherme, morreu ele e a namorada, em que ele pede para os pais se afastarem de toda e qualquer movimentação que tem, e os pais se afastaram. Eu digo, é mesmo? Daí ele pegou, como ele tinha um livro, ele tirou uma foto dessa mensagem e me mandou. E eu disse para ele, eu quero essa mensagem, eu quero postar colocar no júri. Eu tenho prazo ainda para juntar, posso juntar. E eu disse, eu preciso de alguém que grave para mim. E a voz dele me chamou a atenção. Eu disse para ele, tu é radialista? Ele disse, sou. E eu disse, tu grava mensagem para mim? Ele disse assim, gravo. E ele disse, tá, mas só que eu não vou poder lhe mandar agora. Eu vou lhe mandar quando eu acabar o meu programa, que começa, acho que era 10 horas da noite. Não me lembro que horário era. O Wellington, o nome dele. 2h10, 2:10, ele me chama. Doutora Tatiana, não, minto, toco meu telefone, plim, porque depois do caso Kiss eu não deixo mais meu telefone no silencioso. E eu escuto aquela mensagem. Meu Deus do céu, a voz dele, meu Deus, é uma mensagem assim. Só que aquela mensagem não foi meio de prova. Aquela mensagem foi muito mais para os pais, para dizer para os pais assim, parem com essa revolta. Se afastem. Isso, eles também são vítimas, os meninos, é isso que ele fala. Eles também são vítimas. Então, aquela mensagem... Bom, eu dormi que nem um anjo, né? Eu escutei a mensagem, ela tem 4 minutos, eu escutei a mensagem, eu digo, é essa que eu vou colocar no júri. Coloquei no pendrive e coloquei no júri. E ficou todo mundo assustado. Assustado não. Foi pego de surpresa, tanto porque eles não olharam o que a gente juntou no 479. E estava ali tudo em pendrive. Se o MP tivesse olhado, ele teria visto que eu iria colocar aquela mensagem psicografada, a mensagem da carta psicografada. E esta foi, né? Esta foi. Tanto é que isso fui criticada, fui elogiada, fui de todas. Tive assim, eu fui, acho que por um dia eu fui o comentário no mundo. E teve gente que achou que aquilo ali era até uma carta psicografada. Teve gente que achou que era do próprio contexto ali. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Então, isso causou, de certa forma, para algumas pessoas surpresa, outras revolta. Deixa eu ver se eu não trouxe ela aqui. Deixa eu ver se eu não trouxe o livro aqui. Então foi algo bem... não trouxe. Fiquei bem... Todo mundo. Fiquei perplexo, assim, até pela Pegou de repercussão. surpresa, né, bastante gente, com a minha coragem também, né? Pode dizer. Porque não é uma coisa fato, comum, né? E assim, a repercussão, porque eu acompanhei o júri, pelo YouTube. Então tu acaba no segundo, terceiro dia, tu tá dentro do negócio. Tu sabe certinho quem vai falar. Já acordava esperando, né? O que vai ser hoje. Sim. Tanto é que os comentários rolavam ali, né, pelo E YouTube. muita gente. E no Twitter, que é uma baita plataforma que a gente consegue acompanhar em tempo real. Vocês jornalistas usam muito, né? Muito. E se atualizou o caso Kiss pelo Twitter. Sim, um caso nacional, né? De repercussão nacional.
E então a gente acabava ali, e ali rolou aquela informação de uma prova, de uma carta psicografada, e aquilo foi... Então, Mas é o que tu falou antes, né? As pessoas, elas não escutam. Elas não escutam, porque quem escutou a mensagem atentamente, que eu acho que naquele dia ninguém escutou, talvez os jurados, talvez, né? Deve ter entendido, ou não, não sei. Não sei. Se tu me perguntar assim, tem algumas coisas do júri que eu não me lembro, sabe? Tem algumas coisas do júri. Eu tô para escrever um livro de todos os dias, desde o dia que eu fui contratada, mas não em termos jurídicos, sabe? Mas de vivência. Isto, sabe? Como se preparar para um caso Kiss. Eu acho que eu sofri muito mais depois do caso Kiss. E sofreu como? Sofri. Pra mim, eu vou te dizer que o que mais me marcou, e eu não gosto nem muito de falar, porque isso é uma coisa que me emociona muito, foi a filha do Marcelo, no final do júri. Porque o Marcelo, eu disse, Marcelo, quando foi a condenação, saiu a condenação, eu disse assim, eles vão ser presos. Porque essa era a característica do Dr. Orlando. Se condenar, ele aplicou uma pena alta, vai ser preso. E eu fui lá e disse, o Marcelo estava lá embaixo, na garagem, eu disse, Marcelo, tu vai ser preso. E a filha dele... Tu falou isso? Falei. Sem saber. Mas eu disse, tu vai ser preso. A filha dele se ajoelhou nas minhas pernas, ela se agarrava nas minhas pernas. Que idade ela tinha? Assim, a Naná tava com, acho que 20 ela tem. Ela se abraçava nas minhas pernas e dizia assim, Tati, não deixa levar meu pai. Não deixa levar meu pai, Tati. E ela é uma pessoa muito fechada, assim, sabe? Eu nunca tinha visto ela chorar, eu nunca tinha visto... Aquilo pra mim, assim, tu te sente impotente, porque tu não pode fazer nada. E eu não sabia do habeas do Jader. Tá? Vocês não tinham conhecimento? Não, nós não tínhamos conhecimento. Eu, pelo menos, não tinha conhecimento. Não sei se o Bruno, eu acho que o Jean também não tinha. Como é que foi encarado o habeas, assim? Foi uma vitória, né? Foi uma vitória. Vou te ser bem sincera, foi uma vitória. Quando saiu aquilo ali, o Jader já tinha preparado, o Jader estava... Acho que tinha alguém dele, da bancada dele, lá com o desembargador, porque saiu... na hora ali da sentença. Na hora da sentença saiu. Sabe? Foi ali para nós, foi uma vitória, porque aquele olhar do Ministério Público, eu nunca vou me esquecer o olhar da doutora Lúcia para mim, ela me olhou e disse assim, nenhum vai preso? Eu disse, não, doutora, nenhum vai preso. Com aquele ar assim, ó, sabe aquele olhar irônico, aquele olhar maldoso, eu digo maldoso, sabe? Mas no fim ali, eu acho que a justiça foi feita, sabe, vingança não, eu acho que tem muita coisa ainda que nós vamos percorrer, muita coisa ainda. Tem data já o novo julgamento? Como é que tá? Isso demora muito tempo? Agora vai demorar também, pode demorar 2, 3 anos? Pode demorar 2, 3 anos. Se o MP não recorresse, o júri poderia sair esse ano? Poderia. Se o MP não tivesse recorrido... Já recorreu. Dessa última sentença, né? Que saiu do tribunal. Isso, do tribunal, do recurso de apelação. Já entrou com recurso. Poderia? Claro que poderia. Né? Então, agora a gente está esperando. Tá lá no STJ, né? Vamos ver o que... Ô, Tati, tu comentou no júri sobre Santa Maria, né? Tu tinha comentado, eu vi tu falar que é uma cidade jovem, né? Sim. De fato, né? Morreram muitos jovens lá. Nesse caso da Kiss. Como é que tá a cidade hoje? Tu volta direto pra lá? Tu vai voltar? Eu vi que tu fez uma postagem no teu Instagram, tu fez um vídeo até mostrando a tenda lá, né? O que tu acha daquela tenda? Aquela tenda eu tive que tirar, porque ali foi... Então, para evitar qualquer coisa, e até uma pessoa assim conhecida disse, Tati, tira. E eu tirei, acho que eu deixei umas 2, 3 horas a tenda ali, porque o pessoal achou muito desrespeitoso eu ter feito aquilo. E de maneira alguma eu quero afrontar ninguém. Eu não quero afrontar ninguém. Qual foi a ideia, hein? A ideia foi para mostrar que para quem não é de Santa Maria, conhecer Santa Maria, que a gente vive com aquilo, né? Então, as fotos de todos os mortos lá na... Então, assim, Santa Maria, ela é uma cidade jovem, é uma cidade militar, é uma cidade que agora vão voltar às aulas presenciais, universitária. Uma das maiores universidades do Brasil, né? Exatamente. Eu tive uma prima que estudava na época da Kiss e ela frequentava a Kiss. No dia ela não foi. Graças a Deus. Eu tive uma colega da faculdade, que fazia faculdade comigo em Bagé lá, que ela foi pra Kiss e saiu um pouco mais cedo. Não, sabe o que eu digo assim? E deve ter vários fatos paralelos, né? Exatamente, muita gente. Tu deve ter escutado bastante coisa, porque tu é natural de lá. Meu Deus do céu. Tati, eu tava lá. Tati, eu saí minutos antes. Tati, eu ia aí, cheguei na hora, decidi não ir. Tu fosse na Kiss alguma vez? Nunca fui na Kiss. Eu conheci ela agora, meu Deus, é um horror.
É um horror, assim, ó. É o cena de terror. E outra coisa, vamos fazer agora acho que tipo que tem em Nova York, né? Que é Memorial, né? Um memorial. Vai ser feito uma praça ali, né? Parece. Mas sabe que aquela rua ali, eu que sou de Santa Maria, aquela rua ali já aconteceu mais de 4 incêndios ali naquela rua. Eu vi que teve gente que pressentiu, assim, que teve gente que tem relatos, né, de pessoas que sonharam com eventos semelhantes e aí não foram. Eu tive uma colega, essa mesma colega, que ela foi, mas ela estava muito cheia. E ela começou a se sentir mal, que estava muito cheia, e ela foi embora para casa. Sabe o que eu digo assim, ó? Eu agora, depois disso, eu não sou disso aí, eu fiquei meio neurótica também, né? Quando eu saio, eu vejo onde é que tá a porta de emergência, onde é que tem um bombeiro. Eu tô sempre eu sempre olho onde é que tem bombeiro e onde é que tem saída de emergência. Sempre. Eu sou claustrofóbica, então eu sou um pouco muito estressada, assim, para sair na noite até. E depois ali do caso Kiss eu ouvi tantos relatos de pessoas assim, eu ia todo final de semana, mas aquele final de semana eu não fui, de filhos que estavam prontos e a mãe pedia, não sai, e o filho não foi, sabe, de pessoas que conseguiram sair e faleceram 2 semanas depois, teve 2 casais que aconteceu isso, sabe, então, por isso que eu digo, foi uma fatalidade, foi uma tragédia, sabe? Porque morreu muitos jovens. Muitos. Sabe? E foi um horror. A gente tem que respeitar isso. E o que deixa pior ainda isso aí é o fato de morrer muito jovem. A gente estava se formando, estava começando a faculdade, tinha conseguido um crédito para poder estudar, era um familiar pobre que estava realizando um sonho. Gente que não era de Santa Maria, que foi... Isso que deixa a coisa mais triste, né? Teve um pai de São Paulo que foi no júri, ele estava bem revoltado, esse pai. Ele era de São Paulo, o filho estava estudando em Santa Maria, era um pai bem revoltado, ele chegou nos últimos dias do júri. Então, é uma situação muito difícil, a gente tem que entender os pais, essa revolta deles, né? Mas acho que a gente não pode querer justiça a qualquer custo, né? Eu acho que essa revolta, ela é justa, né? Ela é justa. Porque... Vamos dizer assim, ela é legítima e não é justa. Eu acho que a pior dor do mundo é tu perder um filho, né? Um filho, como um marido... muitos perderam, filho. E outros perderam o marido trabalhando, perderam o irmão trabalhando. Sim. Cara, isso aí deve ser horrível. Um sentimento... E aí, como a gente estava comentando antes, tu precisa procurar alguém para tu apontar o culpado. Tu quer um culpado, né? Tu quer um culpado. E nesse caso aí, foi uma sucessão de erros. Foram vários atores que agiram errado. Mas sabe uma coisa que eu fico pensando isso? Claro, eu, Tatiana, eu ando por Santa Maria, eu vejo, nunca fui abordada assim por pais. Minto, fui uma vez abordada por um pai, por isso que eu pedi o desaforamento para Porto Alegre, tá? Por isso que eu pedi o desaforamento para Porto Alegre, porque uma mãe me abordou, daí perguntou, tu tem filho? Porque tu não sabe a dor. Eu digo, não, eu não tenho filho, mas eu respeito a sua dor. Tu nunca vai saber, porque tu não tem filho. Meu filho nunca mais vai voltar. Então, isso é muito ruim pra gente ouvir. Sabe que aquele dia eu tu só explica para as pessoas o que foi o desaforamento. Assim. O desaforamento foi ter saído de Santa Maria para jogar para Porto Alegre. Fazer o pedido. Foi, porque quando é que tu pede o desaforamento? Quando tu vê que o povo é imparcial, parcial, né? Quando já tem aquela tendência de condenar. As pessoas perguntam, tem como voltar para Santa Maria? Não tem como voltar para Santa Maria. Tem como tu pedir? Até tem, mas acho que dificilmente volta para Santa Maria, né? Mas também seria injusto achar que não fosse ter parcialidade, né? Claro, sabe assim, é tão difícil da gente falar desse caso, por mais que eu tenha sido advogada, é tão difícil tu falar esse caso, porque esses dias eu fui num restaurante, e a dona do restaurante, minha amiga lá em Santa Maria, e o garçom que veio me atender todo queimado. E ela disse assim, Tati, sabe esse que tá te servindo? Eu disse, sim, ele é a vítima da Kiss. E eu disse assim, será que ele topa conversar comigo? Prontamente. Eu fiquei esperando até fechar o restaurante, ele veio e sentou e conversou comigo. Então, assim, tu vê que as vítimas, sabe, muitas vítimas sobreviventes, elas entendem que eles não tinham intenção de matar. E os familiares, assim, de uma forma geral, tu nunca tentou reunir um grupo, a própria associação chegar Eles não deixam a gente se aproximar. Não deixam. Eu queria. E se tu fosse mandar mensagem pra eles agora, tu diria o quê?
Assim, eu acho que não tem nem que... Porque, assim, tudo que eu falar pode ser interpretado de uma outra forma. Então, tu tem que... Se eu disser assim, ó, eu entendo a sua dor, sabe o que eles vão me dizer? Não, tu não entende. Tu não entende. É isso que eles vão... Não, tu Mas não entende. É uma coisa lógica, né? Porque, de Mas, fato, assim, a gente entende, mas no fundo tu não... Mas, assim, ó, o que eu tento trabalhar isso. A morte é uma coisa que ninguém está preparado. Por mais que a pessoa esteja, assim, ó, muito mal no hospital. Tu imagina tu perder um filho que tem uma vida pela frente. Então, aquilo fica revolta. Fica revolta. Sim. Então, não tem nada... Às vezes, quanto mais tu fala, pior é. Tu imagina esses pais que estavam aqui no julgamento da Kiss, o quanto eles não se mobilizam para vir nesses... porque eu digo para eles, é um evento. Sabe? É assim, é uma coisa triste, eles estão remoendo isso, eles não, eu digo, eles não deixam os filhos descansarem, sabe? Sendo bem espírita, eles não deixam os filhos descansar. Eles não descansam, porque isso é tão presente na vida deles. Esse dia é tão presente, eu acho que eles vivem esse dia ainda. Tu teve alguma experiência espírita com a Kiss? Não. Mas eu vou dizer em primeiríssima mão para vocês. Primeiríssima. Eu vou a Uberaba. Nesse contexto do... Uhum. Eu vou a Uberaba, aonde os médiuns receberam a carta psicografada. Eu vou ir a Uberaba. E qual é a intenção, Tati? Não sei. Eu quero ir. Não sei. Já me perguntaram semana... Me perguntaram, não, eu estava conversando com a minha mãe, eu acho. Não sei com quem é que eu estava conversando. Não, eu estava conversando com a minha terapeuta. E eu disse pra ela, eu vou. Ela disse, mas por quê? Eu digo, porque eu vou. Eu quero ir. Eu quero sentir, ou talvez eu quero receber uma mensagem de algum sobrevivente daqui, Deus, de alguém, de uma vítima, sei lá, eu quero Sim. ir. Nem que eu chegue lá e não receba nada, mas eu quero ir. Eu preciso ir. Eu sinto isso. E vou. Christian, mais alguma coisa? A gente já tá falando há muito tempo. Eu acho que a gente podia passar aqui. Mas eu acho que é isso. A gente conseguiu trazer alguns pontos bem importantes. E aí, para fechar também a questão de tu ter... Tu já era conhecido... Quantos anos já de direito? Tô há 23 anos. Então, e aí na Boate Kiss foi onde tu te tornou... foi o caso de maior repercussão, acho que tu atuou, né? Sim. O que tu tem para passar para as pessoas, para os estudantes, para os teus alunos do advogado criminalista, justamente neste ponto que tu passou, que tu não tem como chegar nesses familiares, tu não tem como tentar se aproximar, não. Mas o advogado criminalista vai ser sempre incompreendido. Qual é a lição que fica disso aí, né? É a lição. De todo esse contexto. Eu acho que é respeito. Acho que tu tem que ter respeito, tu tem que ser extremamente profissional. A gente não pode se deslumbrar, né, com tudo isso que tem acontecido. Tem que saber lidar com a pressão, que é forte. O teu lado emocional, né, tu tem que estar bem preparada também. Embora tu nunca esteja, muitas vezes eu digo, a Tati é chorona, sou chorona mesmo, sou bem coração. E eu digo, acho que respeito pelas vítimas, pelos pais das vítimas e respeito também pelos réus. É só isso que eu digo. A gente tem que estudar, tem que conhecer o processo, mas esse processo, esse caso Kiss, ele é muito mais, sei lá como definir, que envolve muito mais pessoas, coração, do que próprio direito. Sabe? Eu acho que o sentimento de vingança veio muito à tona. E a gente não consegue fazer justiça tendo esse sentimento. Nunca, nunca. Justiça é diferente de vingança. Tati, tu como uma cidadã de Santa Maria, tu tá defendendo um réu nesse caso. Qual é a mensagem que tu pode deixar pro povo de lá, assim? Que tem muita gente que deve olhar pra ti assim, dizendo, essa mulher tá defendendo esse assassino, esse cara que tocou fogo na Kiss. Que me respeitem. Só isso que eu peço. Eu respeito a todos. E eu só quero que me respeitem e entendam que todo mundo tem que ter uma defesa. Todo mundo tem direito à defesa. Hoje, eles podem estar de um lado, mas amanhã eles podem estar do outro e precisar também dos meus serviços. Exatamente. Né? A gente nunca sabe. Né? A gente pode sair na rua sem querer atropelar alguém e daí tu vai ser taxado, não, porque tu quis atropelar.
Não, ninguém quer o mal de ninguém. Eu acho que serve o mesmo contexto, né? A gente só sente quando tá nesse lugar, né? Exatamente. Só A vai gente entender sempre, quando tu... é como o Gabriel falou, né? A gente tu te coloca no lugar dos outros, né? Eu também me coloco, por mais que eu nunca vou estar no sentimento dos pais, no sentimento... É um processo muito delicado, é um processo que a gente tem que ter toda a cautela para falar, para não ser mal entendido, para não ser mal interpretado. Então, por isso que eu digo, às vezes o silêncio fala muito mais do que qualquer palavra. Né? O respeito ao réu, ao Marcelo, o respeito aos familiares, né? E eu acho que é isso. Fechou, Christian Correia? Fechou, Gabriel. Ciota. Tati, muito obrigado. Eu que Muito agradeço. obrigado mesmo por ter vindo aqui. Muito Qualquer obrigado. coisa é só chamar. Muito obrigado. A gente agradece, né, o teu posicionamento também. Não desviou de nenhuma das perguntas, né? E nos esclareceu bastante coisa, né? Somente sobre o processo em si, né? Que era o nosso interesse, né? Antes do novo júri, eu venho aqui falar com vocês. Com certeza. Combinado. E trago o Jean. Vem eu e o Jean, então, aqui, tá? Combinado. Show de bola. Daí vai ser pesado. Não, pode vir antes, pode vir depois também. As portas estão abertas. As portas estão abertas. Então, e a nossa ideia também é essa aí, né? É poder levar para mais gente. O caso que a gente só conhece de um lado. Que é o lado das vítimas, né? Sim. Mas a gente sabe que por trás, pela defesa, também tem um ser humano. Tem a pessoa que... Eu tenho muita vontade de fazer tem sentimento, né? um programa qualquer com uma das vítimas. Muita vontade. Muita. Uma oportunidade. Mas eu acho que isso vai conseguir se resolver a partir do próximo... E eu acho que você precisa de tempo também, né? Precisa. O tempo cura tudo e todos, né? Tudo. Eu quero muito falar com a mãe do Guilherme, né? Muito. Da carta psicografada. Mas tudo tem seu tempo. Ótimo. Quando for a hora, vai ser. Obrigadão, então tá. Viu? Nós que agradecemos. Terminamos mais um episódio do pessoal, Baita ganhei Caso. Aqui, ó. Minha xícara, ó. Xícara personalizada. Personalizada, Tati Borsa. Para que o pessoal não esqueça, né? O nosso canal, né? No YouTube. Aí, Baita Caso Podcast, né? O pessoal curte, comenta e compartilha lá. Ativa o sininho, para nós é um pouco se diferente. Inscreve. Se inscrevam no nosso Instagram. No nosso Instagram, não. Sigam no nosso Instagram. Né? Se inscrevam no nosso canal. E é isso. Até o próximo episódio do Baita Caso.